Boa noite a todos, né? Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, né? Do livro Os Mensageiros, o capítulo 18. Na semana passada a gente viu o romance de Alfredo, né? Então, assim, que foi uma leitura muito bonita, né? Contou um caso muito bonito. E hoje também é um estudo muito interessante, né? Hoje é o capítulo 18, Informações e Esclarecimentos. A volta de Ismalha ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveito talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador. Que me diz de continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou. Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Nessa parte aqui do livro, né, assim, quer dizer, o livro em si foi psicografado na época, foi em 1944 e foi a época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles já estavam vendo, né, que a sintonia estava muito forte, que não era conveniente eles irem, né? Sangrentas batalhas estavam sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram na linha de fogo permanecem nas linhas de palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações benélicas está no combate das ideias, comentando a situação. É interessante isso aqui, assim, que a gente, de novo, né, orar e vigiar, porque assim, você não está ali no conflito direto, né? Mas você está em volta, tá comentando e falando, então assim, querendo ou não, esses pensamentos atraem cada vez mais coisas negativas e atrapalham até o serviço deles também, né? Reduzido o número de homens e mulheres, continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se identifiquem ao longo da crosta expressas nuvens de resíduos mentais dos encarnados em vigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. É complicado também, você está numa segunda guerra, né? E mesmo que não seja, porque nisso aqui foi na Europa, se não me engano, eu não sou professor de história, mas foi na Europa, né? Porque aqui fala, mas assim, a repercussão no mundo inteiro, né? O que é que vai dar, como vai passar, né? E assim, o conflito de toda a nação, né? Da mente da pessoa, não tá ali no conflito, mas a mente perturbando cada vez mais, né? Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com a sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas esses dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto, esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalie os sacrifícios dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quanto em quanto observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização, como se brincasse como bonecas. Nossos amigos suportam um pesado fardo de serviço para que tormentas magnéticas invisíveis ao olho humano não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúria da guerra e por epidemias sem conta. Então, assim, a espiritualidade trabalhando, né, para que tente minimizar a situação, para que não fique pior, né? As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grande massa de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhes cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro
de várias colônias ligadas a nós estão superlotados e europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, na Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para o nosso núcleo americano, para os nossos núcleos americanos. Temos aqui a nosso campo de concentração com mais de 400. Então, assim, o mundo espiritual, ele não pode impedir a guerra, né? Porque, assim, querendo ou não, eles não vão impedir o livre-arbítrio, né? Mas ele tenta amenizar o impacto, né? E ajudar aqueles que sofreram a consequência, né? Não há dificuldades no socorro a essa gente, mas há dificuldade no socorro a essa gente, indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? É interessante isso aqui, né? Porque, assim, até isso tem essa dificuldade também, né? Porque, assim, você vai fazer um trabalho em outro país, mas você não sabe falar a língua deles, né? E, assim, como é difícil, né? Porque, assim, eles estão fazendo um trabalho tão grande, né? E, assim, a guerra, ela é malefício que o homem produz para ele próprio, né? Então, assim, querendo ou não, como é que você vai deixar desamparado, mesmo que sejam os brasileiros, vai deixar desamparado os irmãos em outro país, né? Então tem que se dobrar, né? Mas como a espiritualidade trabalha tão eficazmente, né? O serviço de socorro, apesar de intensos na Europa, tem sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nós possamos entender de modo direto. Aí eles colocam um enfermeiro, né, que sabe as duas línguas, né? De modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal, de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões de conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer de que essas aglomerações seriam fatais à coletiva dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendentes, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia, mas quando oferecem possibilidade de transferir para cá, dentro de nossas costas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Então, assim, se eles deixam lá os irmãos que estão sofrendo com que sofreram, né, com a guerra, qual tormenta que não vai ser daquele espírito, né? Será que ele vai aceitar? Sim, será que ele não vai ficar revoltado? Então, assim, esses pensamentos tormentosos vão atrapalhar cada vez mais o desenvolver daquela guerra ali, assim, para que termine, né? Então, é onde a espiritualidade vem trabalhando, tirando eles de lá para que não fique o pensamento tão atormentado que já tá, para não fique mais pesado ainda, né? Nesse interim, Aniceto interveio esclarecendo. Embalde voltaram os países do mundo aos secretos recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas. Com o gemido de um homem perdoaria a contentamento de milhões. A neutralidade de um mito, um insulamento, uma ficção de orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outros familiares planetários do universo infinito. Aqui vem falando, né? Assim, somos todos irmãos, independente do lugar que esteja, né? Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso
preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a neutralidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos de esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É a lei divina que nos entendamos e nos amemos, é a lei divina que nos entendamos e nos amemos uns ao outro. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será a responsabilidade de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. De novo, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, aquele que manipulou aquilo tudo, aquela guerra que está ali, vai pagar por isso também, né? Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto a voltou a considerar após o silêncio mais longo. Estive pessoalmente semana passada em Alvorada Nova. Alvorada Nova seria uma colônia em um plano mais elevado, né? Que fica em zonas mais altas, e vinha saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações dessa guerra, determinaram a providência de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensina-nos vizinhos beneméritos que devemos suportar nós, nos próprios ombros, toda a produção do mal que levamos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Aqui ele vem falando, né, que eles foram um plano mais elevado, né, uma colônia mais elevada, eles, como se diz, fecharam para não é que fechou assim, tentaram neutralizar para não vir a prejudicar eles. O problema era aqui na Terra, então tem que ser resolvido aqui, não afetar eles lá, né? E roupa suja se lava em casa, né? Sorrimos todos com essa comparação. Smiley, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe escapara no rosto, considerou com delicadeza: infelizmente, na feição coletiva somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzi-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. É doloroso para nós. Estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo os negócios com os Anaseus e Caifásas. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encostado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustioso, porém, a destruição pela guerra. Neste tempo, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nos montes sem luz. Imaginem que para iniciar providência de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez ao serviço de assistência na Europa. Há dias em missão dessa natureza. Fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual um farol intenso de luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então
que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto leram a passagem aos altos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaço lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os polícias constituiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Então é interessante de novo a prece, mas a prece verdadeira, a prece feita de coração, né? Com essa prece, né? Então assim, igual quando Jesus foi crucificado, né? Ele mesmo vem pedindo, né? O Pai, perdoa-os que eles não sabem o que faz, mas a fé dele fez com que ele não sentisse aquela tormenta toda. E aquelas pessoas que estão ali, então assim, naquela meio de aquela guerra toda, com aquela fé deles, os cristãos que estavam ali rezando, o raio de luz vinha, eles não via, né? Mas assim, qual importante que é a fé, né? E aqui vem falando, aqui, ó, os polícias construíram os abrigos antiaéreos, mas os cristãos edificaram na terra os abrigos antitrevosos. Então, assim, é a fé que vai moldar cada um, né? Que vai destruir, porque cada um tem uma guerra em si próprio, né? E a gente só vai vencer essa guerra nossa com a nossa fé, né? Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Então, assim, de novo, né? É preciso você... Todo tormento que a gente vive é necessário para que edifique o nosso ser e aumente mais a nossa fé, porque é com a fé que a gente vai conseguir suportar todos os problemas que a gente está vivendo, né? E agora eu vou dar espaço, né, para quem quiser comentar alguma coisa, tá?